Bom dia, galera. Então, bom dia a todos vocês. Estamos para mais uma aula, essa é a 8ª aula do Estude Certo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema relacionado ao aprendizado, que é para que você tenha e ganhe maturidade e entenda quando que você tem que entender, quando você tem que aprender e quando você tem que decorar o que você estuda. Você conseguir ter esse entendimento vai te facilitar no processo de aprendizagem, principalmente se você gosta de fazer anotações, resumos, coisas do tipo, entender o que principalmente tem que ir para lá, para você poder ter um processo de recuperação mais eficiente, ok? Beleza? Vou compartilhar, como sempre, minha tela, mas eu quero, inclusive, a gente tem alunos novos do Estude Certo, eu quero compartilhar o que, para vocês se organizarem e saberem o que tem, a gente já viu aí nas últimas aulas, beleza? Vamos lá. Acho que vocês estão vendo. Eu vou passar para cá, vou fazer o seguinte, voltando aqui, vou passar para outra tela, vou passar para cá, que aí eu fico olhando de frente para vocês, senão eu fico olhando para outra tela e vocês parecem que eu estou olhando para o lado, né? Não é legal. Vamos lá, aqui. Pronto. Então, pessoal, se aparecer algum problema aí, vocês me avisem, tá? Deixa eu abrir o chat aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade de ver, me avisa, por favor. Ô, diabo, cadê o chat? Não sei onde está o chat. Era para estar aparecendo mais. Alt H. Ele diz que Alt H aparece. Então, vamos lá. Esquece isso aqui e vamos direto. Pessoal, é o seguinte. Olha só. Para quem está novo aí, vou passar rapidinho aqui, só para vocês terem uma orientação. Na verdade, isso está escrito no teu curso também, no Estude Certo, você pode ver isso. Mas é sempre importante, às vezes o pessoal passa direto e não tem noção disso aqui. Na aula 1, a gente falou sobre a leitura de livro e apostila. É importante, principalmente se você estuda com leitura, para você fazer um processo mais eficiente, mais eficaz também. Beleza? Essa é uma aula boa para você entender, inclusive conectar com o que a gente vai ver hoje. Na aula 2, a gente falou de aprendizado, de aprender a aprender, como é que é esse processo, é um processo demorado, tem muita gente que gosta de buscar atalhos, mas, infelizmente, não tem muitos atalhos, a gente tem formas de gerar resultado. E o que a gente faz aqui no Estude Certo, meu objetivo, juro para vocês, é que por cada aula que eu agregue para vocês, traga para vocês, eu te dê um ganho pequeno que seja. 0,2%, 0,5%, digamos assim, de resultados melhores para o teu aprendizado, para o teu processo de estudo. E se você já estudou matemática financeira, conhece os juros compostos, sabe que o resultado disso aí pode ser algo fenomenal ao longo de 50, 60, 100 encontros que a gente tiver juntos. Então, é isso que eu quero alcançar. Ao final disso tudo, você tem uma bagagem, um background muito mais forte para poder gerar resultado nos seus estudos. Ok? Fabiano entrou aí, bom dia, Fabiano. Falando do ambiente de estudos, é uma coisa interessante também, e trabalhamos o tema de desmotivação. Tem um ponto da sua trajetória que isso vai acontecer, vai ser significativo, vai ser mais impactante, e essa é uma aula que a gente tratou esse momento. É bacana você dar uma olhada lá. Falando na aula 3 de concentração, acho que eu falei até para a Thalita outro dia, esse tema não foi esgotado, está longe de ser esgotado, eu vou trazer muitas coisas mais. Essa semana, inclusive, encomendei vários livros novos para eu poder ter mais bagagem para poder falar com vocês, uma coisa que não seja somente e puramente a minha experiência pessoal. Tivemos aqui umas dúvidas relacionadas a quem estuda muitas horas líquidas. Eu sei que alguns de vocês conseguem fazer isso, não está trabalhando, só estuda e consegue se dedicar mais tempo. Como você fazer isso de forma adequada? Inclusive, na próxima aula, se eu não me engano, numa das próximas aulas, eu já preparei esse tema, o estudo, a gente vai falar do estudo ativo e passivo, e aí volta muito nesse tema para te ajudar. E falando do estudo reverso, esse é um tema que a gente explorou um pouquinho aqui, e depois eu fiz na aula 5 uma aula especificamente explicando como aplicar o estudo reverso, tá? Para quem está no pós-edital e quer dar uma acelerada, essa é uma técnica muito boa. Vou trazer outras técnicas ainda, então fique tranquilo, pessoal. A gente, estou preparando uma das aulas que eu vou falar basicamente de técnicas de estudo, tá? Vou trazer várias delas, talvez seja mais de uma aula, porque tem várias coisas para a gente falar. Falei sobre gestão de tempo, esse é um tema que eu considero que eu introduzi o assunto aqui, a gente ainda vai voltar nele e aprofundar,
eu acredito que ainda tem outros aspectos a considerar, e aí mistura muito sobre gestão de tempo, disciplina, motivação, são coisas que acabam andando, de certa forma, juntas. Falamos novamente disso aqui, dei uma aprofundada no tema, e falei na aula 5 também o estudo de reta final. Esse é um tema que, aqui, nessa aula 5, eu tirei dúvidas e orientei sobre como organizar, mas eu ainda quero preparar uma aula para vocês, fique tranquilo, em que a gente entra num aspecto mais prático, do tipo como planejar, como organizar, como dividir seu cronograma e coisas do tipo, ok? Ainda vai ficar mais para frente isso aí. Na aula 6 é uma aula que é muito interessante, a gente vai fazer outras aulas desse tipo e convido vocês a reforçar essa coisa, de mandar mais dúvidas, não apenas pelo WhatsApp, às vezes lá no Instagram, pelo Telegram, para que eu traga, principalmente aqui para vocês, um conteúdo esmiuçado. Nesse caso aqui, a gente fez uma aula que a gente tratou 5 dúvidas. Quantas matérias estudar por dia, como definir a área foco para quem está começando ainda meio na dúvida. Esse é um ponto muito importante para a gente definir isso de forma racional, mas também emocional. Quantas questões fazer por dia, como ler, né? Como tratar a leitura de comentários de questões, isso é um tema que a gente deve voltar outras vezes, porque aqui, quando a gente for fazer a aula, é uma das aulas que eu vou trazer para vocês sobre técnicas de estudo por questões, aí a gente vai voltar nesse tema para aprofundar. E a importância de provas simuladas. Na aula de questões também a gente vai voltar nesse tema para aprofundar. Na última aula falamos de hábito e rotina, aula muito importante para você que ainda está com um estudo meio desorganizado, não está conseguindo levar adiante o teu processo de estudo. Dá uma olhada nessa aula, vê com calma, vê se você consegue colocar em prática. E tratamos do que fazer na última semana antes da prova. Beleza? Pessoal, temos várias pessoas online já. Vamos começar a nossa aula 8. Se você tiver qualquer dúvida mesmo, pode mandar para mim, deixar aqui o chat aberto para acompanhar vocês. Se eu olhar para o lado aqui, não fica preocupado não, estou olhando, na verdade, para o outro monitor para ver o chat e acompanhar as dúvidas e observações e informações de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom dia, Eris, ele chegou aí. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o processo de entender, aprender e decorar. Todo mundo vendo aí tranquilo? Está conseguindo visualizar tranquilo minha tela? Vou aumentar mais um pouquinho ainda, para ficar mais fácil ainda de vocês verem. E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. 3 pontos que eu quero que vocês entendam. Primeiro é o seguinte, e aí realmente eu quero que você entenda. O papel do professor não é fazer você aprender. Quando você assiste uma aula, você lê o livro, o que o professor está buscando fazer é fazer com que você entenda. Existe uma diferença entre o entendimento e o aprendizado. E isso é muito importante você ter noção disso, porque impacta em várias outras coisas. Exemplo, tem muito aluno que, quando lê um livro, ou lê uma apostila, ou assiste uma aula, ele fica ali remoendo aquilo e volta, e vai, e fica, não sai daquela aula, fica lá o tempo todo, porque ele quer dominar o assunto. Ele quer passar aquela aula, fazer questão, acertar 80%, 90%, 100%, e aí só assim ele vai adiante. Erro crasso, erro de principiante, erro de aluno que não sabe estudar. O teu papel ali é o entendimento. No momento que você lê uma apostila, a galera que estuda, por exemplo, contabilidade, ou estuda matemática financeira, ou estuda, sei lá, direito processual civil, não, tem pesadelo até hoje com esse troço. E o aluno que estuda essas matérias um pouco mais, digamos, complexas, mais difíceis de você assimilar e entrar num ritmo legal de acerto de questão, muitas vezes o aluno trava. E trava porque ele não sabe o passo do aprendizado, em que o primeiro passo que ele tem que tomar é o entendimento. No momento que você lê uma apostila, você vê um vídeo, a tua mente tem que estar focada em quê? Cara, isso faz sentido para mim? Eu compreendi os passos que o professor está explicando? Faz lógica? O que ele está falando faz sentido? Isso se correlaciona a algo que eu já aprendi? É fácil? Eu consigo pegar aquilo e talvez explicar de forma mais simplificada para alguém? Ou até para mim, no papel? Cara, se você consegue fazer isso, ter esse pensamento crítico, além de você estar forçando um estudo ativo, que é mais
pródigo, dá mais resultado no aprendizado, você está entendendo. Então, isso é o teu processo de entendimento. Ah, Leonardo, mas então eu entendi, mas não aprendi? Talvez sim, talvez sim. Por quê? Aprender é você conseguir colocar aquilo em prática, é você conseguir depois replicar, é você conseguir explicar para alguém, é você fazer uma questão e acertar. Só que o aprendizado, galera, ele é solitário, ele depende de você. Muitas vezes, o simples processo de entender não resulta no aprendizado. Você entendeu, legal, faz sentido, mas se alguém te perguntar para você explicar para alguém, tu não consegue. Já percebeu isso? Muitas vezes acontece isso. Para mim, acontece direto. Muitas vezes acontece direto isso. Eu, vejo alguma coisa, né, entendo a ideia, legal, faz sentido. Aí me pergunto, mas então, o que foi que o cara falou? Eu, não sei reproduzir, cara, porque eu não aprendi. Eu entendi. Isso ficou lá e se perdeu de alguma forma. Então, o aprendizado vai depender de você. E quando você estuda uma matéria, você estuda uma apostila, um livro, alguma coisa do tipo, vê uma videoaula, você está entendendo. Se você faz esse processo ativo de compreensão, você começa o processo de aprendizado, expandindo o que é dito pelo professor e praticando o que foi ensinado. E como você faz isso? Quando você anota, quando você volta no assunto revisando, quando você faz exercícios, quando você ensina alguém, e esse ensinar alguém pode ser um terceiro ou você mesmo. Quando você, por exemplo, acaba de ver uma videoaula e, beleza, vi a videoaula. Você pega o teu celular e grava um áudio de alguns minutos explicando o que você acabou de ver e depois, eventualmente, ouve, você está, de alguma forma, ensinando, por exemplo, algo para você lá depois, quando você for ouvir aquilo que você acabou de ouvir. Então, isso aqui é aprender. Isso é tornar o entendimento algo que é um capital seu. Ok? E, obviamente, fazer exercício, fazer questões e tudo mais, você vai estar aprendendo. Por isso que o basal, galera, o normal, é você assistir uma aula, é você ler uma apostila, é você ler um capítulo de um livro, fazer questões e acertar 50%, 60% das questões. Isso é o basal. Não se estressa com isso. E ao fazer isso, e aí na nossa aula de estudo por questões eu vou falar bastante disso, nesse processo, é um processo que tem que ser ativo para você entender onde estão seus erros, as falhas de entendimento, o que você precisa destacar de ponto mais importante. Isso é aprendizado. E nesse processo de aprendizado, você está contribuindo para que esses 60%, das próximas vezes que você voltar, aumente para 65, 68, 70, 75 e por aí vai. Isso é um processo, não é de imediato. Por isso, ao estudar, por isso, ao pegar uma matéria para estudar, o natural é você estudar e esperar. Vou acertar de 50% a 70% e olhe lá e tá bom. Continua, não para. Vai para outra matéria, vai para outro capítulo, vai para outro assunto, porque o processo certo é você voltar depois nisso, fazendo questões, fazendo revisões, vendo, ouvindo seu áudio, alguma coisa do tipo. A gente vai falar em aulas específicas de revisão, mas aí sim, nesse processo e nesse caminhar, o seu resultado vai evoluindo até atingir o patamar que é o esperado. Óbvio, aí é outro problema. Em algum ponto, você pode esbarrar ali, não passo de 75 e pá. Tem forma de tratar isso. Mas tem algumas matérias que o bobeto vai embora para 90%, 95% e vai embora. E aí, outras, você vai ter uma trave um pouquinho maior. E aí, ok, a gente vai tratar isso também. Tranquilo, galera? Beleza? Claro isso? Agora, o que é decorar? Em que momento você vai perceber o que você precisa decorar? Galera, muitos professores falam, poxa, nossa, não, você tem que aprender. Decorar não faz sentido. Se você aprender, você não precisa decorar. Mentira. Tu não vai decorar todas as formas de provimento, tu não vai aprender todas as formas de provimento. Tu aprende, mas, cara, se tu não decorar essa bagaça, tu não acerta na prova. Tu não vai lembrar, sem ser a partir da decorar todas as fórmulas da matemática financeira, da estatística. Você não vai decorar toda a ordem lá do tua DRE, da contabilidade. Cara, tu vai praticar, até que tu decorou. Tu aprendeu, beleza, aprender está muito próximo de decorar? Tá. Só que, se você compreender desde o início o que de fato você precisa decorar, o que você precisa, cara, isso aqui, eu posso aprender todo o resto, ter a lógica, ter um raciocínio associado com isso, para fazer sentido, mas isso aqui, se eu decorar,
cara, te dá uma base para todo o aprendizado se construir muito mais sólido. E você tem técnicas para facilitar isso. Vamos lá, vamos falar sobre isso. O principal dessa aula aqui, eu quero que você saia com a ciência e ao estudar alguma coisa, o que você tem que, de fato, aprender e o que, de fato, você pode auxiliar o teu processo de estudo ao saber que você tem que decorar. Por quê? Óbvio que, com a maturidade, você vai saber mais o que você precisa decorar. Maturidade, com tempo de estudo, se você já tem aí próximo de 1 ano de estudo, você tem mais consciência do que as bancas cobram, de como são as questões, das pegadinhas que eles fazem, das decorebas malditas que às vezes acontecem, principalmente questões de quem faz concursos aí de nível médio, às vezes tem muito mais letra de lei, é muito mais realmente lei seca, coisa do tipo, e aí fica mais claro, você começa a ter isso mais evidente. Mas tem decorebas mais comuns, por exemplo, tudo que é lista. Quando tem uma lista de situações, ou de opções, ou de casos, cara, isso é decoreba, na boa. Ah, Leonardo, mas pô, faz sentido? Cara, faz. Muitas vezes faz, você já tem uma experiência. E quando faz sentido, quando você pensa o aprendizado, nossa, isso aqui faz muito sentido, então não preciso decorar, é porque você já tem alguma bagagem e se correlaciona com conhecimentos que você já tem prévio. Mas se você pega uma matéria, por exemplo, nunca estudou contabilidade, vai lá, pá, contabilidade na cara. Pô, meu irmão, muitas das coisas no início vai ser mera decoreba para você. Tu vai ter que bater naquilo ali, voltar e voltar e voltar e voltar. Então, tudo que é casos, listas, pô, você vai fazer o quê? Você vai anotar, vai destacar no teu material, porque você sabe que tem que voltar naquilo várias vezes para aquilo fixar. Tem uma história, galera, que eu gosto de contar e eu vou falar isso várias vezes, uma história que eu adoro, que diz o seguinte, uma história relacionada ao aprendizado, né? É quase uma anedota. Imagina que a resposta e a pergunta e a resposta estão em 2 lados opostos de uma floresta, né? De uma floresta. E quando você quer pegar a resposta dessa tua pergunta, você caminha lá da tua resposta, da tua pergunta até a tua resposta. O que acontece? Nosso cérebro, de alguma forma, funciona assim. Quanto mais vezes você vai da pergunta para a resposta, o que acontece no caminho que você trilha aí? Essa tua trilha ela fica mais marcada. As árvores do caminho passam a ser mais comuns para você. Você já deve ter experimentado, principalmente quando você, sei lá, você botou teu filho numa escola, ou então você entrou numa academia nova, ou você passou aí para o trabalho. Pô, no início você precisa do GPS, no início você precisa ficar atento em todas as placas, só que depois de um tempo, cara, tudo parece natural. Você já conhece aquele poste, você já conhece aquele radar, você já conhece aquela casinha da esquina que você passa todo dia. E com o tempo, essa trilha vai ficando mais marcada. Então, não adianta, galera. No começo, você tem que identificar esses conhecimentos que são como esse processo. Você precisa marcar essa trilha várias vezes. E quanto mais marcada essa trilha fica, mais fácil é você seguir esse caminho e recuperar a tua resposta. E tem formas. A gente vai falar, não nessa aula exatamente, nessa aula meu intuito é que você tenha muito claro o que é preciso decorar. Listas é um caso desse. Por exemplo, estudando direito administrativo, casos de dispensa de licitação. Pô, cara, tá boa, isso aqui você precisa decorar. Você vai ficar fazendo questões, vai indo, voltando, vai revisando, vai voltando naquilo lá, vai rememorando, que é uma técnica boa de você marcar essa trilha na sua memória, e aí sim, você começa a ter isso muito mais claramente. Ordem. Às vezes você precisa aprender uma coisa, mas é na ordem. Na minha matéria, por exemplo, de auditoria, eu preciso saber a ordem em que o processo de envio, de validação da FD, né, dos arquivos digitais, é realizado. Isso é uma ordem, não é uma mera lista. Então, eu preciso ter isso muito claro. Se eu tenho uma ordem das coisas, caraca, então, peraí, deixa eu anotar isso aqui, deixa eu fazer um esqueminha, deixa eu botar no meu resumo, deixa eu anotar para voltar várias vezes, porque é o tipo de coisa que, se você não martelar, dificilmente entra na sua cabeça. Você vai pegar na questão, vai rodar, vai errar a questão. Conceitos básicos. O que acontece quando a gente começa uma matéria nova? Tem algumas coisas que são muito básicas. O que é um ADIM? Se eu vou falar de controle de constitucionalidade, não sei o que é isso, eu vou ficar perdido. Então, tem algumas coisas
que você vai precisar saber. É igual você, poxa, aprender química, pô, mas espera aí, o que é uma molécula? O que é um átomo? Você vai precisar inicialmente saber isso. São conceitos básicos, para daí partir para uma coisa mais avançada. Então, ao estudar uma matéria, você precisa identificar para cada matéria, ou ter noção de que, cara, isso aqui é um conceito básico. Bons professores vão te trazer isso, mas você também precisa ter essa maturidade, até porque às vezes você vai pegar um material não muito didaticamente preparado, às vezes você vai aplicar um estudo reverso, vai fazer uma coisa contrária, vir pelas questões, e, pô, você tem que ter essa maturidade. Então, você entender o que é decoreba, você precisa, para poder fazer um estudo mais ativo, um estudo mais eficiente. E por quê? Porque depois de muito tempo, depois de algum tempo, a decoreba começa a fazer sentido. A gente compreende a lógica, a gente conecta com outro conhecimento, a gente está familiarizado. Então, é que nem o caminho lá, pô, o caminho depois de um tempo, no início você fica numa coisa, pô, preciso passar do sinal, depois virar 2 à direita, depois tem uma casinha amarela que eu preciso virar à esquerda. Cara, no início você fica marcando muito isso. Depois de um tempo, entra no piloto automático, galera. Mas, obviamente, entra no piloto automático e você tem que, obviamente, estar sempre medindo e acompanhando para não errar o caminho, não errar a questão, beleza? Mas, no início, você precisa marcar muito bem. E marcar muito bem significa o quê? Você precisa saber como você trata essas matérias, essas coisas decorebas. E o que significa tratar essas coisas? Elas precisam ser identificadas, você saber. Ah, não, peraí. Então, se eu estou falando aqui de caso de dispensa de licitação, é o seu negócio que é cobrado em prova, eu preciso saber todos os casos. Porra, eu preciso, então, identificar isso. Eu preciso anotar. Ah, eu preciso ter isso em algum lugar, porque de alguma forma fácil, que eu acesse fácil isso. Por quê, galera? Porque você precisa voltar várias vezes. Você vai repetir isso inúmeras vezes, por meio de questões, por meio de revisão, por meio de mapa mental, por meio de flashcard, por meio de áudio, rememoração, coisas que vão fazer você ir voltando nisso aqui ao longo do seu estudo, durante vários meses e talvez anos. Você precisa esquematizar, eu vou falar em algumas aulas aqui, como o processo de visual te ajuda muito também no aprendizado. Você precisa treinar, você precisa praticar, precisa fazer questão, beleza? Então, o que é decoreba, não adianta. Não é o simples fato de você identificar que vai fazer você acertar na prova. Se você ficar um tempo sem ver aquilo ali, você vai esquecer, beleza? Você precisa identificar, anotar, esquematizar, treinar e repetir várias vezes para que isso não seja uma fonte de erro na sua prova. E a pior coisa que você pode errar na sua prova é exatamente uma coisa que você já estudou. Assim, isso é uma coisa que eu repito muito aqui no Estude Certo. Cara, por mais que você estudar coisa nova, eventualmente, não terminei o edital, professor. Poxa, a minha prova é agora, não terminei o edital. Mais do que você ver coisas novas, você tem que garantir que o que você estudou, você não erra. E na boa, te prometo isso, treina isso em simulado para tu ver. Quando você acerta o que você sabe, por mais que você erre coisas que você não estudou, o teu resultado é muito melhor. Pior que e não só o resultado, até o teu sentimento da prova é muito melhor. Bom, tem uma pergunta aqui sobre mnemônico. Mnemônico é uma técnica excelente, Thalita. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mnemônico é uma forma de você, e principalmente para algumas pessoas vai funcionar mais melhor, outras nem tanto. Mas, galera, a gente vai falar sobre memória, memorização também. E mnemônico é uma técnica infalível, excelente. Óbvio que quando você tem o mnemônico pronto, é muito melhor, né? E você se adapta a ele, ótimo. Tem outras técnicas, musiquinha, técnicas visuais também ajudam muito. E eu gosto muito do mnemônico, porque eu sempre treinei, isso eu vou falar da minha experiência. Eu fiz curso de memorização, isso você pode atrás. E uma coisa que, para mim, ficou muito evidente, como professor, eu acho muito legal, eu sempre gostei de lembrar o nome dos alunos. E, pô, sempre tinha dificuldade, né? Pô, eu acho que eu li uma vez um livro que falava que as pessoas, para você saber o nome das pessoas, é uma coisa muito importante, porque a verdade é que o nome da pessoa é uma das coisas mais importantes para ela na vida, né? Então, se você quer ter uma consideração, um apreço por uma pessoa, lembrar o nome dela é uma coisa muito importante, né? O som do nome dela é uma coisa muito importante, é uma consideração muito relevante. Então, eu sempre me preocupei com isso e eu sempre fui muito ruim. E nesse curso de memorização,
uma coisa que o cara falava muito, é que a gente subestima muito a nossa capacidade de lembrar das coisas. E quando a gente concentra na importância que certas coisas têm, essas coisas se tornam muito mais facilmente lembráveis. E quando a gente concentra no nome de pessoas, uns exercícios que a gente fez lá, e a gente vai fazer aqui nas próximas aulas, você consegue efetivamente ter mais capacidade de lembrar. E é incrível, galera. Eu confesso para vocês, eu já dei muita aula presencial e eu conseguia pegar, obviamente, numa turma de 40, 60 alunos, eu conseguia lembrar o nome de cada um dos meus alunos. Alguns com mais facilidade, alguns com menos, mas eu conseguia, sem sacanagem, lembrar o nome dos 40, 60 alunos, todos um a um, eu conseguia fazer. Isso depois de praticar bastante, aplicar algumas técnicas de memorização. É óbvio, né? Eu nunca fui um professor que dava aula para, sei lá, 20, 50 turmas ao mesmo tempo. Pô, eu dava aula presencial, dava aula para 3, 4 turmas diferentes e conseguia. Mas e se tu for pensar assim, caraca, você lembrava 250 nomes? Cara, é técnica, é prática. E você consegue, tá? É muito legal isso. E, pô, para estudar mnemônicos, eu acho ótimo, porque ajuda, né? É basicamente lembrar o nome, né? Então, eu acho que vale para direito, principalmente, você vai lembrar muito facilmente. Tem algumas matérias também que você consegue usar, tá? Agora, e nesse aspecto, para a questão de aprendizado, para a questão de decorar também, isso conta muito. Então, se você for fazer qualquer curso de memorização, e aqui a gente vai tratar isso, uma das coisas basilares disso é a mentalidade. Cara, você precisa partir. Isso aqui não é o segredo. Para quem me conhece, vocês aí são meus alunos, me acompanham no Instagram, mas sabe que eu sou um cara mega racional, sou um cara que, pô, não vou ficar falando de coisas muito de crendice, coisa do tipo. Eu sempre busco o fundamento científico da coisa, mas é sério. E isso aqui tem fundamento científico mesmo. Se você acha que pode, cara, você vai conseguir. Se você acha que não pode, muito provavelmente você não vai conseguir. Isso vale para tudo da sua vida, vale principalmente para os concursos, tá? É importante que você tenha uma mentalidade muito clara. Poxa, eu posso. Vai ser ruim, vai ser difícil, alguns vão demorar mais, mas parte dessa mentalidade todos os dias. Você consegue, você vai conseguir. Principalmente porque em concursos, isso aqui é uma profecia autorrealizável, galera. Se você entra numa pegada assim, caraca, eu não consigo dominar essa matéria, eu não consigo lembrar disso, eu não consigo, isso é uma profecia autorrealizável. Você está profetizando o que vai acontecer. Isso acontece muito com meus alunos e eu vejo, principalmente com exatas e português. Galera, o mito da nossa sociedade de que as pessoas são de exatas, as pessoas são de humanas, geram esse tipo de coisa. Aprendizado, conhecimento, não é uma caixinha. Se você for pensar, se você for estudar um pouco mais da história da humanidade, como o conhecimento foi sendo desenvolvido, você vai ver que filósofos, iluministas, a galera na Antiga Grécia, no Renascimento, as pessoas que aprendiam as coisas, elas aprendiam de tudo. Você vai ver um cara que é um Voltaire da vida, um Aristóteles, um Platão, o cara estudava de tudo. Filosofia, matemática, ciências, línguas, biologia. Isso era o conhecimento comum de quem estudava, de quem se dedicava ao estudo. Só que a nossa sociedade industrial, utilitarista, voltada para o trabalho, começou a compartimentar o conhecimento e criou isso no processo de ensino na escola. A escola, infelizmente, nos treina para sermos operários, trabalhadores. E trabalhador é um trabalhador especializado, fica na caixinha dele, quase que igual um cavalo, não olha para o lado. E isso é uma limitação muito séria de mentalidade que a gente vai criando ao longo da vida. Você não tem nenhuma dificuldade de aprender filosofia, de aprender português, de aprender exatas, de aprender ciências, de aprender física quântica. Você tem uma mentalidade voltada, criada, construída, para que você aprenda só uma coisa e se aplique naquela coisa e se adeque ao mercado de trabalho dessa forma. Então, galera, eu quero de verdade que você comece com essa mentalidade voltada para não ter medo, principalmente não ter medo de se dedicar a algo diferente. E quanto mais você se dedica a algo diferente, mais fácil aquilo se torna.
Então, se você tem dificuldade em português, é porque você fugiu a vida toda dessa merda. Se você tem dificuldade em matemática, é porque, convenhamos, você passou a escola toda cagando e andando, fugindo, tirando só o mínimo nessa matéria. Então, hoje se você precisa dessa matéria para ir bem no concurso, não adianta, você vai ter que pagar o precinho que você não pagou ao longo da sua vida. E não existe limitação porque você é de exatas, você é de humanas, você se formou em biologia, você fez enfermagem. Isso é balela que foi construída no seu processo de aprendizagem. Ah, Leonardo, eu vou sofrer mais agora? Claro, vai sofrer um pouquinho mais, porque você vai precisar recuperar e abrir sua mente para isso. Mas você tem total e plena capacidade de conseguir aprender, beleza? Milena está perguntando se os mapas mentais ajudam a esquematizar e memorizar decorebas. Sim, um pouco, tá? Mas eu vou falar, a gente vai ter aula específica disso. Resumos de mapas mentais, eles tendem, se você não aplicar boas técnicas, a te levar a um estudo passivo. E todo estudo passivo tem menos resultado, tá? Então, assim, o mapa mental eu acho ótimo, eu uso. Aqui está aqui na tua frente o mapa mental. Eu acho excelente, porque ajuda a visualizar, ajuda a lembrar. Eu me lembro, às vezes, em provas, que eu ficava ali, tentando lembrar um negócio, e ficava assim, brincadeira, Milena, vendo na minha mente ali o meu mapa mental e recuperando aquilo, porque isso é um processo de aprendizado também. É um processo de buscar na trilha do conhecimento ali, aquela trilha que tu firmou várias vezes. Pô, passei várias, nossa, eu ficava estudando o meu mapa mental da mesma forma que eu estou aqui com 2 monitores, eu tenho um monitor de um lado, um do outro, e ficava ali fazendo questão com o meu mapa mental aberto, eu assim, puta, caraca, tô errando essa bosta, e isso vai criando uma trilha que é marcada no seu cérebro para que esse aprendizado ele possa ser recuperado outras vezes no futuro, sem precisar estar aquilo na tua frente. E isso é importante para você na hora da prova, tá? Uma coisa muito importante, galera, talento é mito, talento é mito. A gente tem sim, pessoas com mais facilidade em determinado assunto e tudo mais, pessoas que têm mais facilidade em determinadas coisas. E eu disse isso já em alguma aula aqui, eu estudei numa faculdade de elite, galera. Eu sei, eu estudei numa faculdade de elite, eu tenho pleno conhecimento disso. Me esforcei muito e passei numa faculdade que pouquíssimos conseguem estudar ali. E quando você entra nessa faculdade, que foi o Instituto Militar de Engenharia, cara, eu tenho colegas, tenho amigos que são fora de série. Porra, na boa, assim, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que, sem brincadeira, ele estudou 3 meses sozinho, só com material de internet. Ele foi o primeiro colocado no BNDES, porra, e primeiro colocado, assim, humilhando o segundo colocado, humilhando. Tipo, 30, 40% a mais de pontuação do que ele. Na boa, ele era assim na faculdade, ele já era assim, sempre foi assim, trabalhei com ele um bom tempo. Ele era um cara fora de série. Só que, quando eu olho para a minha turma lá do INE, tinha 110 pessoas, 100 pessoas que se formaram. Cara, tinha uns 10 a 15% que você olhava para o cara assim, cara, esse maluco, porra, meu irmão, eu me esforço e não vou chegar nunca nesse cara, até porque normalmente o cara que está lá é um cara talentoso e esforçado. Então, nunca vou chegar perto. Só que a grande massa ali, 80%, 85%, eram pessoas que foram construindo o talento que eles têm. Foram construindo ao longo da vida. E você via no dia a dia ali, o cara ralando tudo de uma mãe, condenado, desgraçado, porra, para poder conseguir tirar uma nota alta. E você via, porra, esse cara, ele é bom porque ele merece isso, cara. Então, galera, pensa o seguinte, talento, óbvio, você pode ter uma base, ter alguma bagagem, mas isso é construído ao longo da sua vida. Pessoas com mais facilidade num determinado assunto passaram muito mais tempo lidando, enfrentando esse assunto. Então, se você fala com o teu amigo, nossa, ele tem uma facilidade enorme de aprender matemática, pô, mas vai lá ver lá atrás, vê se ele já não foi um cara que, pô, fazia o dever de casa, interagia na aula, participava, faz parte. O que vai acontecer agora, eu não estou te desestimulando, pelo contrário, é que você vai ter que pagar esse preço. E saiba o preço que você tem que pagar para cada matéria que você tem que estudar. Paciência, paga o preço. Porque o que você vai colher depende disso. O que você vai colher lá na frente demanda isso. E paciência, cara. Cada um tem seu karma, cada um tem seu histórico, cada um tem o que passou. Se você tem 20, 30, 40 anos, cara, olha aí, não faltam exemplos. E concurso público é uma das oportunidades mais meritocráticas que tem no mercado de trabalho, sinceramente. Porque se você tiver condição, olha, se você tiver uma condição, e quem está aqui eu tenho certeza que tem a mínima condição de conseguir estudar. Você tem condição
você pode se dedicar. Cara, talvez demore um pouco mais para você, porque tem toda essa bagagem que você vai precisar investir para poder recuperar o que você deixou lá para trás. E paciência, paciência, faz parte da vida e não é motivo para você não conseguir ser bem-sucedido, tá bom? Agora, tem a ciência que, por exemplo, matérias de base, como português e matemática, o que você tem hoje não é dúvida, você tem dívida. Muito provavelmente você tem dívida que agora você vai ter que pagar ao longo dos próximos meses e anos para poder pagar isso aí. É igual um financiamento lá que você deixou, do cartão de crédito que você deixou acumular. Juros é alto, parceiro. Agora tem que pagar esses juros. E faz parte. Não protela essas matérias. Se isso aqui cai na sua prova, desde o dia 0, começa a estudar. Mesmo se você tem facilidade, desde o dia 0, começa a estudar essas matérias. Não posterga, não protela, elas precisam estar no seu ciclo de estudo sempre, de agora até a sua prova, tá? Quem tem facilidade está tirando 80, 90, 100% de acerto, beleza, precisa ter no ciclo, mas é só uma revisão, pontualmente, faz questão e tal. Agora, se você está com 50, 60% de acerto, filho, filha, você vai ter que se dedicar mais e vai ter que manter essas matérias no ciclo até o final. Ah, Leonardo, mas isso vai atrasar. É dívida tem que ser paga, senão você não vai passar e paciência, né? Aí é uma escolha que você tem que fazer. Tem uma pesquisa de Harvard, depois eu mando até um vídeo para vocês, né? Tem um TED falando disso, muito legal, que aponta uma característica comum a todos os estudantes bem-sucedidos, e isso vem sendo pesquisado com mais afinco para saber não apenas o que é essa característica, mas da onde surge isso. E hoje, nesse momento, eu não tenho acesso a nenhum estudo. Se vocês acharem, eu vou procurar mais, eu quero avançar nesse conhecimento para poder trazer isso para vocês, mas ainda não existe um estudo que mostre assim, caraca, o que faz uma pessoa ter isso? Que é o que eles chamam de grit, ou garra. O que faz a pessoa ter isso? Hoje não existe ainda um estudo definitivo desse assunto, mas se eu posso trazer algo que poderia estimular e ajudar nesse sentido, é o seguinte: ânimo, otimismo, entusiasmo, vontade de superar, persistência, garra para fazer é uma diferença muito significativa. É uma característica muito comum dos alunos bem-sucedidos. Não vou dizer todos, né? Pode aparecer um outlier da vida ali, mas a grande maioria tem isso aqui, tem essa garra, essa vontade de, mesmo na dificuldade, superar, cara. Mesmo tomando porrada, parar e pensar, cara, eu tomei porrada por quê? Qual foi o motivo? O que aconteceu aqui? O que eu posso fazer para ganhar dessa merda desse adversário no próximo round? E isso é a característica que é prevalente na grande maioria dos estudantes bem-sucedidos, tá? Se você não tem isso, começa a trabalhar isso. Isso parte muito de uma questão de autoconsciência, de autoconhecimento para você desenvolver ao longo da sua trajetória. E se você está aqui vendo esse vídeo, está assistindo essa aula, ainda no começo da sua trajetória, saiba que isso vai fazer uma diferença absurda. Por quê? Porque várias vezes, se você já não passou por isso, você vai querer desistir. Várias vezes você vai achar que está fazendo errado. Várias vezes você vai achar que não consegue. Vai ter gente falando isso, você vai achar, vai ficar se questionando. E sim, muitas vezes você não consegue. Não consegue agora. Você vai precisar avaliar seus erros, vai precisar aprender a estudar melhor, vai precisar se organizar melhor. E muito do que eu falo aqui é isso que eu quero, repito várias vezes. Eu vou contribuir um pouquinho, galera, cada dia, cada aula, 0,2%, 0,5% no seu resultado. Inicialmente isso faz pouca diferença, mas a cada acúmulo de aula, cada acúmulo de encontro, de conteúdo, de interação que a gente tem, isso constrói a base para você melhorar 20%, 30%, 50% lá na frente e ter resultado. Beleza? Vamos lá. É importante que você saiba aqui, se você tem interesse no que você está fazendo, isso conta demais. Por quê? Quando eu tenho interesse, o meu raciocínio está mais claro, eu compreendo com mais profundidade, eu faço mais conexões com coisas que eu aprendi ou que eu
preciso aprender com o que a banca cobra, eu consigo me lembrar melhor. E quanto mais sei do assunto, eu mais quero saber. Ah, Leonardo, mas eu odeio aquele bendito daquele direito processual civil. Cara, encontre formas de você se motivar a ter interesse. E quanto mais interesse você tiver, mais fácil vai ser, mais interação você vai ter, mais resultado você vai obter. Ah, Leonardo, é muito difícil, eu sei. É difícil pra cacete. Tem umas matérias que valem Deus, tá? E quando você tem facilitadores que te ajudam nisso, você tem muita ajuda, você flui muito melhor. Isso significa o seguinte, ó, quando você tem professores contagiantes, se o assunto é muito chato, procure um professor mais animado, galera. Isso é direto. Assim, pô, às vezes você estudar uma matéria chata com um professor, uma matéria legal com um professor chato, flui bem, né? O professor ali, pô, eu não sei de vocês, mas eu tive uns professores, eu me lembro, tive uma matéria, não era uma matéria chatíssima, mas era uma matéria razoavelmente chata, de auditoria e controle externo. Cara, o professor era devagar, quase parando. Sabe aquele professor que lê slide, vai, é o cara bom, tinha uma sacada boa, o cara é inteligente, só que, porra, a voz dele era um negócio que me fazia dormir. Cara, eu mudei, não tinha como. Foi um dos professores que eu tô te demitindo, parceiro, porque não dá. Então, é importante ter essa clareza, porque se tu tá estudando uma matéria difícil para você, cara, pega um professor que adora aquela matéria, que, porra, vai, animadão, porque, no mínimo, você precisa disso, cara. Porra, tu já tá difícil e paixão por um assunto contagia. Quando você vê uma pessoa falando daquele negócio que, pô, um negócio legal e tal, cara, por mais que seja pouquinho, isso te ajuda a manter-se firme ali. Pô, esse cara tá gostando dessa merda, deve ser boa, não é possível, cara. Porque não é possível, né? Quando você tem estímulo de colegas, você tem uma pressão de prova, você tem, às vezes, o coach mentoria, tem muito aluno que vem para o coach, eu percebo isso, que está no tropa da aprovação, pô, o cara sabe estudar, o cara já tem um nível legal, o cara até consegue se organizar, mas ele precisa ali tá na pilha, ele precisa estar no gás. Então, isso ajuda, cara. Às vezes, fazer esse sacrifício é igual ir para academia. Tem muita gente que vai para academia e paga personal só para ter um horário marcado, tá gastando mais, ele sabe, porra, tô gastando dinheiro para cacete, então, né? Deixa eu me dedicar. Tem um cara ali, uma pessoa ali que, pô, não, vamos, vai, faz assim, vai. Então, só isso, às vezes, é o que você precisa para dar uma acelerada. Às vezes, né, eu não botei aqui, né, aulas presenciais. Eu odeio aula presencial, galera. Vocês me conhecem, sabem que eu acho a aula presencial uma perda de tempo absurda. Só que, às vezes, é o jeito para você avançar numa matéria, né? Uma aula presencial, pô, se só assim vai, então beleza, vai. É melhor do que nada, né? É melhor do que nada. Eu acho uma perda de tempo enorme, acho de uma ineficiência absurda, porém, é melhor do que você não conseguir estudar, beleza? E a verdade é que quanto mais você se interessa, mais dedicação você tem, mais aprendizado você tem, mais facilidade você tem. A coisa flui, gente. Então, não adianta, não adianta. A gente precisa ter essa base para poder fazer com que o teu aprendizado ocorra, beleza? E como você supera a falta de interesse? Galera, infelizmente, a disciplina. Você precisa ter o autoconhecimento para entender em que ponto disso aqui tudo que eu estou falando pode, de fato, te ajudar, testar e se disciplinar. Disciplina é a base de tudo do que a gente precisa para concurso. O aprendizado demanda disciplina, o hábito, a rotina demanda disciplina, e você precisa ter isso. Disciplina é a base do estudo certo. Todos os dias você tem que se conscientizar de que você tem um compromisso consigo mesmo a ser cumprido. Galera, e um dos motivos que eu até entrei nesse meu desafio de 100 dias pessoal lá, de ir para academia e tudo mais, é um pouco para motivar mesmo, mostrar que, cara, é isso. Eu dei para academia. Nossa senhora, porra, que parada chata. Prefiro ficar trabalhando, prefiro ficar com a minha família, preciso ficar vendo Netflix. Mas eu estou me forçando a fazer isso todos os dias, 5 vezes na semana. Né? A princípio, 5 vezes na semana. Eu faço de segunda a sexta. Mas, cara, é todo dia uma conscientização de que eu preciso fazer isso. Eu repito isso várias vezes, de que eu preciso fazer isso. É mais fácil do que estudar? Pô, é muito mais. Estudar é muito mais difícil, gente. Mas é a minha forma, inclusive, de estar numa briga similar com vocês, para que vocês entendam
o poder que a disciplina faz. Isso eu vejo, está transformando meu corpo, está transformando minha saúde, minha disposição, minha vontade de fazer as coisas. E é bom. E você vai ver a mesma coisa quando você conseguir, a partir de alguns meses com a disciplina de estudar, você vai transformar sua vontade de estudar, seus resultados, seu entusiasmo por estudar mais, por passar em concurso, por mudar sua vida, e tudo parte da disciplina. Beleza? Galera, eu espero que esse assunto ele tenha contribuído significativamente para vocês. Em termos de conteúdo, a gente termina aqui. Temos mais 13 minutos para falarmos e agora eu vou partir para as dúvidas. Eu acho que tem algumas dúvidas que vocês mandaram aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Acho que todas eu já respondi. Beleza. A Milena está falando de empresarial é chato para Dedéu, né? Eu brinco com meu amigo Wagner lá, que é professor do exponencial, de que, pô, só ele que gosta dessa matéria, que, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. É uma matéria que é chata, beleza, pega um professor animado, pega outra coisa que eu não falei, Milena, usa sua hora de ouro para estudar empresarial. O que é a hora de ouro? Isso é uma coisa que parte do seu autoconhecimento. Eu falei em outra aula aqui, se você já viu as aulas anteriores, eu já comentei sobre esse assunto. Hora de ouro, ela é um momento do seu dia em que você está muito mais propenso a estudar, assimilar, prestar atenção. Tá? Existem pessoas que são mais noturnas, pessoas que são mais diurnas. Eu, por exemplo, acordo no gás, animadão, quando dá 6 horas, por isso que eu nem sei se eu vou conseguir fazer essas aulas de noite. O pessoal me pede para fazer essa aula de noite, eu confesso para você que eu não sei, tem que mudar minha rotina, porque eu acordo 5 horas da manhã, 4h30, 6, 5h30, entre alguma coisa ali. Então, quando dá 7 horas, agora essa hora, por exemplo, pô, tô animadão, tô no meu melhor momento aqui e tal, super empolgado, pô, tranquilo, se eu tiver que ir para academia, eu tenho que ir agora, porque senão eu não vou mais. Então, esse é um horário bom para mim. Só que tem gente que não, quando dá 8, 7 da noite, está ali no gás, feliz, porra, animadão, começa o dia devagar, quase parando. Então, entenda, Milena, entenda qual é o seu momento mais importante para estudar. Organize a sua vida para você conseguir estudar nesse momento. Às vezes não é tão fácil, porque se você trabalha e esse momento passa ali, pô, é chato, mas às vezes você consegue negociar um trabalho, de chegar mais cedo, sair mais tarde, alguma coisa assim. E aí, tenta estudar essas matérias que são mais pesadas para você, nesses momentos, tende a fluir melhor. Se você pega uma matéria difícil, complicada, que trava, para estudar no momento que você já está, né, com uma bateria baixa, a tendência é ter um resultado pífio, tá? Então, usa isso de forma inteligente no seu dia a dia, beleza? Então, vamos lá. Vamos passar umas perguntas aqui, tá? Vou falar umas perguntas que o pessoal sempre me fala, e uma aqui que, inclusive, eu sei que tem a ver com alguns de vocês. A primeira dela né, acho que dá para fazer uma, talvez duas. Como encaixar trabalho, faculdades, filhos, concursos públicos, cursos de inglês, esportes e por aí vai. Tem gente, cara, que acha que o dia tem 70 horas. É possível. Outro dia eu falei com uma pessoa lá no Instagram, tá trocando uma ideia, né? Tava numa fila esperando meu gato doente, né? Então, pô, uma tensão aqui em casa. Hoje acordei cedo para poder medir a glicose dele e tal. E talvez ele não consiga nem passar dessa. Pô, já tá velhinho, né? 18 anos e tal. E daí eu estava conversando com a pessoa, estava ali de bobeira, né? Estava na veterinária, esperando, não tinha o que fazer. E eu fiquei conversando, trocando uma ideia. Eu gosto de fazer isso às vezes, né, no Instagram, vocês sabem disso. E aí a pessoa falando assim, pô, professor, como é que eu consigo estudar, cara? Porque eu precisava de um dia de 36 horas. Porque, ó, eu tenho trabalho 8, às vezes 10 horas. O pessoal me suga dessa e tal. Pô, tenho pós-graduação no fim de semana, estou fazendo curso de inglês e ainda tenho filho para cuidar. Pô, eu não consigo estudar para concurso. Mas é óbvio, filha. O que eu posso responder para essa pessoa? É óbvio que você não vai conseguir estudar. Impossível. Porra, impossível. E tu ainda vai se alimentar mal, provavelmente não vai fazer exercício, não vai cuidar da saúde, teu sono vai ser ruim, tu vai ficar estressada. Pô, não tem como ajudar uma pessoa dessa, gente. Vai procurar um terapeuta, porque como é que tu quer fazer tanta coisa e dar conta disso? Não dá. É humanamente possível, gente. Se você for estudar para concurso, você precisa ter
ciência de que 24 horas é uma regra para todo ser humano. Não tem o que fazer. Só que você tem prioridades na vida. Olha, eu sempre fui meio gordinho. Poxa, eu nunca fui uma pessoa fitness. Não, caraca, tô malhadão. Cara, paciência. Eu não tinha o que fazer. Eu fazia alguns exercícios e tal, mas eu não conseguia trabalhar, estudar, cuidar de filho, estudar para concurso e ainda ser um cara bombadão. Eu agora estou conseguindo organizar minha vida para ter 1 hora e meia de exercício todo dia. É momento da vida, gente. Eu aprendi inglês, eu só fui aprender inglês com 23 anos de idade, porque eu não tinha oportunidade e tudo mais. E, poxa, beleza, eu consegui concentrar um tempo ali da minha vida para fazer isso. Poxa, hoje, por exemplo, eu gostaria de fazer uma pós-graduação, né? A Cefaz do Rio de Janeiro até paga para mim, se eu quiser, mas eu não estou fazendo, porque eu tenho ciência, cara, eu trabalho, dou aula no exponencial, poxa, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero, vocês sabem disso, a partir das 6 horas da tarde, eu paro tudo e fico com meus filhos até 10 horas da noite, paro tudo, não tenho o que fazer, no máximo eu dou uma paradinha ali, mando uma mensagem, respondo alguém, paro tudo, não faço live, não faço aula, não faço nada, esquece essa merda, não faço nada, nem você faz, no máximo quando eu estou de plantão. Então, gente, a gente tem momentos da vida que você vai priorizar mais uma coisa e outra. E você tem que entender que momento é esse da tua vida. Seu momento é um momento de pós-graduação, teu momento é um momento de trabalho, teu momento é um momento de concurso público. Então, dedique-se a isso. Por quê? Você tem uma aula, inclusive, aula 4, a matriz do tempo. Eu falo da matriz do tempo, dá uma olhada nela. É uma aula que a gente ainda vai evoluir, inclusive. Vou trazer mais temas sobre isso. E você tem que ter noção da sua vida, do que é urgente, do que é importante e como organizar a sua vida para poder não desperdiçar tempo. Às vezes você está desperdiçando tempo. E às vezes não, você tem muitas prioridades. Não tem o que fazer. Se você tem muitas prioridades, talvez concurso público não seja uma prioridade. Concurso, gente, exige dedicação. Se você estuda 4 horinhas na semana, não faz nem cócega, filhota. Não faz nem cócega. Tu vai chegar numa prova e vai tomar uma bordoada. Você vai ser zonza da prova. Agora, se você consegue se dedicar 10 a 15 horas, pode levar a algum resultado, depende do concurso também. Vou fazer um concurso de prefeitura aqui que só tem 4 matérias. Pô, isso aí vai provavelmente tranquilo, já tem uma bagagem. Agora, se você vai fazer, vou fazer concurso para Tribunal de Contas, para delegado, para fiscal, 10 a 15 horas, na boa, talvez tu desista no meio do caminho. Por quê? Tu vai ficar 2, 3, 4 anos estudando e tu vai perceber que ainda não está conseguindo chegar num nível legal. Às vezes, na maioria das vezes, né? Não para todos, pode ser que um aluno ou outro estudando certinho e tal consiga, mas para a grande maioria, infelizmente, e eu tenho que ser sincero como professor, como mentor, como orientador de vocês, infelizmente, para a grande maioria, vai ficar 2, 3, 4 anos e não vai ter resultado. Porque você precisa amadurecer, você precisa ciclar, é muita matéria, você precisa passar toda a teoria, voltar e fazer exercícios simulados e tal. Você precisa estar com isso tudo muito sólido na sua mente. E com pouco tempo de dedicação, demora, às vezes é difícil de conseguir. Agora, se você consegue organizar sua vida para ter 20 a 30 horas de estudo na semana, né? Estou falando aqui tudo semanal. Na semana, gente, aí você já começa a ter uma média razoável. A maioria dos alunos passa por isso aqui, 20 a 30 horas, e olha lá, né? Às vezes, né, um pouquinho mais uma semana, um pouquinho menos outra, aí na véspera da prova tira umas férias para dar um gás e tal. O pessoal se vira para mudar, porque a maioria das pessoas que passam em concurso trabalham, gente. E se a pessoa trabalha, eu trabalhava, cara, às vezes é difícil tu conseguir mais que isso. Então, o normal é ter por aí. Só que 20 horas, 20 a 30 horas, dependendo das dívidas, da bagagem que você precisa acumular, da dificuldade do concurso, pode ser que demore um pouquinho mais. Agora, se você consegue se dedicar, tem o privilégio e a disciplina de se dedicar 30 mais horas, aí você fura fila. Aí você acelera. Aí você passa na frente daquele cara que já está estudando há mais de um ano que você. Aí você passa na frente de um monte de gente que vem devagarzinho ali e tal, em algum momento vai conseguir, mas você vai atropelando todo mundo. Foi o que eu fiz. Foi o que eu optei por fazer. Por mais que eu trabalhasse, eu fiz 42 horas líquidas semanais e não tem como, gente. Se você estuda certo e se você se dedica e tem disciplina, você sai atropelando quem está pela frente. Não tem? Eu passei na frente de gente que estudava 5 anos. Eu estudei 14 meses. E é isso, é o que acontece.
tá? Então, tem que ter ciência desse momento da sua vida, do que você quer, quais são suas prioridades. Não, dá para fazer, não tem resposta. Ah, não, como é que eu concilio? Porra, não tem resposta, filho. Tu concilia definindo qual é a tua prioridade e o tempo que se dedica para cada coisa. Vamos ser racionais aí também, por favor, beleza? Tranquilo? Deixa eu ver as últimas perguntas aqui para a gente finalizar. Tem que ir lá na veterinária ver como é que está meu filhotinho, meu gato, que infelizmente não sei se ele consegue segurar muito tempo. Vamos ver se hoje ele fica bem. A Thalita está falando que é noturna, meu trabalho suga muito, Thalita. Se você é noturna, é problema, porque quando você é diurno e o trabalho suga muito, você consegue acordar mais cedo e tal, e estudar antes. Pô, aí, nesse teu caso, não sei, sinceramente, às vezes é tentar chegar em casa e descansar, dormir, acordar mais cedo, tentar estudar de manhã, não sei, de madrugada que seja, tentar testar essas coisas aí, porque o tentar negociar alguma coisa no trabalho, mudar o trabalho, porque, cara, é o que eu acabei de falar, inclusive, questão de prioridade na vida. Se isso está afetando tanto o teu estudo, bom, aí é papo de pensar, depois até te conversa no privado, pensar o que está acontecendo, tá? Para poder tentar te ajudar. Porque tu tem que conseguir horas de qualidade de estudo. Aí, em uma das aulas a gente falou isso, nas próximas aulas eu estou preparando sobre isso, sobre o estudo ativo e o estudo passivo, eu vou voltar no assunto. O teu tempo de estudo diário, ele não precisa ser muito, às vezes 3, 4 horas, que seja, mas pelo menos metade disso aí tem que ser um estudo de boa qualidade, com alto rendimento. Se você está estudando, se arrastando o tempo todo, aí, cara, você está desperdiçando o seu tempo. Sinceramente, isso provavelmente não vai gerar resultado. Aí a gente precisa tratar isso e definir uma questão até pessoal mesmo, das prioridades, o que dá para fazer, onde dá para cortar, o que dá para mudar de organização do teu dia, para poder você conseguir pelo menos metade desse teu tempo de estudo, ser um estudo com um alto rendimento, uma qualidade boa, com uma atenção, concentração de alta, tá bom? O Thalita falou que concurseiro não dorme, que concurseiro trabalha, estuda e tal, não dorme. Então, Thalita, o que acontece? A gente vai falar isso em algumas aulas também. O sono, ele auxilia no processo de aprendizado. Um bom sono auxilia no processo de memorização e de aprendizado. Se você dorme muito pouco, pode afetar negativamente seus resultados. Tem vários estudos que apontam isso. Então, assim, e a questão não é dormir pouco ou muito, a questão é dormir bem. Tem pessoas, de fato, que dormem bem por 5, 6 horas. Eu, enquanto estudava para concurso, dormia só 6 horas, no máximo 6 horas. Hoje, com toda a minha qualidade de vida e tudo mais, tudo bem que eu tenho filho pequeno, então afeta pra cacete, mas eu durmo entre 6,5 e 7 horas. Eu sempre fui uma pessoa que dormiu menos, né, da média. Para mim é ótimo, sempre me facilitou, porque tem mais tempo, né, na hora de estudar para concurso. Agora, mulheres normalmente, estatisticamente, dormem um pouco mais. E se você precisa de uma noite de sono de 8 horas, cara, durma 8 horas ou diminua só um pouquinho. Agora, se você dorme 10 horas, 12 horas, aí na boa, isso não dá certo. Aí não tem o que fazer. Se tu dorme 10 horas, cara, porra, tu não vai conseguir fazer nada. Assim, se você consegue, bem, entre 7 e 9 horas dormir, cara, tenta diminuir um pouquinho, tenta reduzir um pouquinho e ver se ao longo das semanas a tua capacidade se mantém. É óbvio que no começo é mais difícil, né? Agora, não fica maluca de, não vou dormir só 4 horas na noite. Porra, tu nunca fez isso, é um aspecto que provavelmente vai dar ruim. O sono, ele auxilia no processo assim, de aprendizado. Tem vários estudos que apontam que pessoas que dormem bem conseguem memorizar mais, conseguem aprender melhor. Isso, e como eu falei, dormir bem não significa dormir muito. Dormir bem significa ter uma boa quantidade de horas com a tua média, uma qualidade de sono boa. A medicina do sono evoluiu muito. E se você tem dificuldade de dormir, dificuldade para pegar no sono, dificuldade para ter uma boa quantidade de horas de sono profundo na sua noite, cara, vai procurar um médico do sono. Tem vários isso. E eu não sou especialista nisso para ficar dando ideias aqui do tipo, não faz isso. Pô, sinceramente, a medicina evoluiu muito, a ciência evoluiu muito.
se você mora num grande centro, tem clínicas especializadas nisso, faz aquele negócio que tu dorme lá, bota um monte de coisa na cabeça e pá. Cara, te aconselho demais. Às vezes tu tem apneia do sono, às vezes tu tem um problema dental que te afeta o teu sono, às vezes tu precisa de um tratamento, às vezes até terapêutico, né, de terapia para acompanhamento, para melhorar e dar resultado, galera. E às vezes parece uma coisa aleatória ali, mas que vai contribuindo da minha forma, estude certo, vai contribuindo um pouquinho e ajuda demais no teu aprendizado, tá bom? Milena falou o seguinte: gente que 23 horas está estudando e 4 já está estudando de novo porque trabalha durante o dia. Isso é terrível. Tá bom. Não rendo nada. Se você não rende nada, é bobeira estudar. Bom, o Milena está falando aqui, ó, Milena, eu consigo acordar às 4 para estudar, mas não consigo estudar de noite, está ótimo, Milena. Ainda mais que você é uma pessoa diurna. Eu fazia isso também, acordava cedão, né? Tudo bem que, dependendo do dia, eu dava aula às vezes de tarde ou de noite, então, putz, isso aí beleza, podia acordar mais tarde. Mas quando eu dava aula, sei lá, 8 horas da manhã, eu acordava mais cedo mesmo, acordava 4 e meia, estudava um pouquinho, ia para dar aula, voltava, então é tranquilo isso, para quem é mais diurno e consegue, na boa. Só tem que adequar o seu sono para que você tenha uma boa noite de sono, galera. Assim, se você dormir mal, se você dormir muito pouco, vai afetar o seu dia inteiro. Então, não é recomendado essa pegada de, não, dorme pouco e tal, estude quando eles dormem. Porra, não é verdade, cara. Não dá certo. Não dá certo, a ciência mostra que não dá certo. Então, na boa, é da boca para fora. Se bobear, é até propaganda para acabar com a concorrência, para vocês mandarem mão, tá? Pessoal, vou fechar aqui uma horinha de aula, tá? Nosso encontro. Espero ter sido frutífero e benéfico para vocês. Mandem suas dúvidas, tirem suas dúvidas comigo. Estou lá no grupo também, estou lá nos grupos. Para quem é aluno do Trova, estou nos grupos do Trova. Para quem é aluno do Estudo Certo, estou no grupo Estudo Certo. E já estou preparando material para as próximas 2 semanas. Já adianto que semana que vem eu vou tirar uns dias para viajar com a família. Se tudo correr bem, não der problema aqui em casa, como eu estou com um gato doente, talvez eu mude essa rotina, não sei. Mas, a princípio, a gente vai ter aula na terça, tá? Eu aviso lá no grupo para vocês, o horário e tudo mais, e o assunto também que a gente vai tratar. Combinado? Deixa eu voltar só aqui para... pause share. Não, stop share. Então, semana que vem a gente deve ter aula, tá? Provavelmente nesse mesmo horário, tá? Eu só vou confirmar se é na terça-feira para estar junto de vocês. Combinado, pessoal? Um grande abraço, bom dia, bom trabalho, bons estudos para vocês.